Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís Godinho, do blog Vida Organizada, e esse é um vídeo para falar sobre backlog. Backlog é tudo aquilo que você tem na sua vida e que você não deu um fim correto. É tudo aquilo que você deixou inacabado. O backlog também pode ser chamado de laços abertos, ou também pode ser chamado simplesmente de tralha. Como vocês já devem ter aprendido no Vida Organizada, não é possível organizar tralha. Então, o que a gente faz com a tralha? A gente se livra dela. No caso do backlog, a gente pode estar falando não só de coisas em casa, como papéis, coisas realmente inacabadas, um monte de livros que você comprou e nunca leu, caixas que sobraram de mudança, papelada mesmo, revistas antigas, tudo isso é backlog. Mas backlog também pode ser, e hoje em dia tem um volume muito grande no meio digital. Por exemplo, se você abre a sua caixa de entrada de e-mails e você tem 15 mil e-mails lidos ou não lidos, ou seja, 15 mil e-mails na caixa de entrada, você tem um backlog imenso de e-mails. Ou seja, são e-mails que ficaram ali, mesmo que você tenha lido ou até resolvido, eles ficaram ali como se estivessem inacabados. Ter backlog dá uma sensação de que a gente nem percebe que a gente tem. Então, toda vez que você abre a sua caixa de entrada de e-mails e você vê aquele monte de e-mails, mesmo que você já tenha resolvido, você fala, mentalmente, nem percebe. Ou então, se você abre o armário, a parte de cima do armário da cozinha ou seu guarda-roupa e vê aquele monte de coisa lá que você já nem lembra o que tem, você fala, ou aquela pilha de revista velha em casa, isso te dá um interno que você às vezes nem percebe. Isso é super ruim porque causa um estresse desnecessário. Então, muitas vezes, quando as pessoas começam a se organizar, é comum que elas tenham um backlog imenso de coisas, tanto físicas quanto digitais. Você vai acabar com esse backlog do dia para a noite? Claro que não. Então não deixe esse backlog te desanimar no seu processo de organização. É claro que, obviamente, você vai ter aí um ou mais projetos para acabar com esse backlog. Para vocês terem uma ideia, eu mesma tenho backlog porque a vida muda o tempo todo. Então a gente vai renovando e vai mudando de gostos, vai mudando de coisas, vai mudando de casa. No meu caso, por exemplo, eu recentemente mudei meu escritório, então eu tenho um monte de caixas lá que pra mim são backlog da mudança. Então não são coisas urgentes, aquilo que já era mais prioritário eu já organizei, mas aquilo que é backlog da mudança ainda tá lá. Então eu tenho um projeto que é concluir aí esse backlog da mudança. Então pode ser que valha a pena você ter também projetos para você acabar com esse backlog de coisas na sua vida como um todo. Seja e-mails, seja no seu computador com arquivos que você já nem sabe mais o que tem ali, seja com coisas em casa. E esse é um projeto que, como todo projeto, de acordo com o método que eu sigo, que é o GTD, é aquilo que leva até um ano para você concluir, no máximo, né? Pode concluir em algumas semanas, mas que demanda mais de um passo para você concluir. Todo backlog é isso, você não vai acabar com ele de uma só vez. Seria muita ingenuidade da minha parte achar que todo mundo pode dedicar um dia inteiro para acabar com todo o backlog da vida. Eu nem recomendo isso porque eu acho que quando você quer fazer as coisas de uma vez, você se cansa muito rápido e aí isso pode fazer com que você acabe perdendo um pouco de critério na hora de selecionar as coisas. Eu não acho que a gente tem que fazer assim de uma só vez. Eu sou muito adepta da teoria de que a gente tem que ir aos pouquinhos. E aí o que você pode fazer é dedicar 15 minutos por dia para trabalhar nesse backlog até que ele se vá por completo. Se você fizer disso um compromisso diário, em muito pouco tempo você vai conseguir se livrar do backlog. Seja em casa, com tralha, seja com e-mails, seja com arquivos no seu computador. O que não dá é para você colocar tudo isso dentro de pastinhas por assunto e achar que tá tudo ok, porque não tá. Muita coisa que você não precisa guardar. Lembre-se que para você guardar coisas que você quer ter como referência na sua casa, uma biblioteca pessoal e por aí vai, arquivos, documentos que você tem que guardar, você só pode organizar aquilo que você já processou, que você já sabe o que é que você realmente precisa manter. E não guardar só porque é mais fácil colocar numa caixa do que selecionar, entende? Agora, é claro que provisoriamente você pode colocar esse material em pastas e caixas. Então, se você tem muita papelada em casa, você pode comprar uma caixa, daí nem precisa ser da melhor qualidade, é uma coisa temporária mesmo, onde você vai escrever backlog, colocar a papelada lá dentro e daí todos os dias você vai mexer um pouquinho ali para poder dar conta desse negócio. Assim como se você tiver uma caixa lotada de e-mails, vale a pena você criar uma pastinha falada backlog ou analisar com calma. E aí você estabelece uma data de corte ali, por exemplo, sei lá, de julho de 2017 para trás. Você arquiva todos esses e-mails nessa pasta e aí todos os dias você entra e dá uma olhadinha aos pouquinhos para esvaziar o que tem ali. A mesma coisa vale para arquivos digitais, então se você tem muito arquivo que você tem que olhar assim, muita coisa de uma vez, vale a pena criar uma única pasta chamada backlog, jogar tudo lá dentro e aí começar
a partir de hoje, uma nova organização e todos os dias olhar um pouquinho que tem nessa pasta para ir processando aos poucos. Então a ideia é que você não se estresse mais com esse backlog, mas também não deixe passar mais um dia sem tomar nenhuma iniciativa com relação a ele. Bom, essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, deem um like aqui nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí você fica sabendo quando tem vídeo antes de todo mundo. Tchau!